A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, tudo na bênção? Aqui, pastor Heber Ramos, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui na nossa leitura bíblica diária, um projeto da nossa igreja evangélica pentecostal do Brasil para Cristo, que tem compromisso com Deus e a sua palavra. Nós abrimos ontem essa nova temporada, temporada 2025, da nossa leitura bíblica diária com os estudos voltados para o livro de Salmos. Eu estou esta semana te trazendo algumas informações em alguns estudos introdutórios e logo nós já vamos entrar no capítulo 1, onde o pastor que foi convidado estará explicando para cada um de nós tudo sobre o capítulo 1. Hoje nós vamos continuar a introdução que nós iniciamos ontem e nós vamos te passar algumas informações para que nós possamos abrir aí a nossa mente para entender tudo aquilo que nós vamos estudar nos próximos meses. Eu acredito que vai até passar aí do primeiro semestre, porque nós temos que estudar 150 salmos. E o nosso pastor Gedeon Júnior sempre nos pede para irmos com calma, sem correria, para que as pessoas possam realmente aprender a palavra de Deus. Então, irmãos, compartilhe, divulgue, mostre para os seus familiares, amigos e vamos divulgar a nossa leitura bíblica diária. Nós falamos no áudio de ontem sobre a autoria, falamos quem foi, quais foram, na verdade, os autores do livro de Salmos. Falamos que Davi escreveu a sua maioria, temos Asaf, temos aí os filhos de Corá, temos Moisés, temos Emã, temos Etã e vários outros comentaristas e vários outros autores que escreveram o livro de Salmos. Se nós pensarmos na data, os primeiros salmos foram escritos no tempo de Moisés. E Moisés, inclusive, escreveu o Salmo 90. Ele é um dos autores de salmos. Então, os primeiros salmos eles foram escritos no tempo de Moisés. Isso por volta do ano de 1440 a.C. E os últimos salmos, eles foram escritos após o exílio na Babilônia, em cerca de 400 a.C. A tradição afirma que Esdras foi o editor. Ele foi o editor na era pós-exílica. Ele que fez todo o trabalho de editoração da coleção de salmos, na forma que temos hoje em nossas Bíblias. Então, muitos atribuem a Esdras a forma que temos hoje. Nós falamos ontem que o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Então, em algum momento no período após o exílio de Israel na Babilônia, esses antigos poemas foram reunidos e intencionalmente organizados no livro dos Salmos antes de nós. Então, a tradição diz que quem fez esta organização, utilizando até um modelo do Pentateuco em 5 grandes livros, foi Esdras. Não se sabe se procede a informação, mas muito atribui a Esdras. E ele tem um conceito muito original e uma mensagem que você não vai notar, a menos que leia do início ao fim. Então você tem que ler o livro e entender como é que isso funciona. E nós vamos acompanhar todo o estudo durante muito tempo esse ano. Eu não sei se vai chegar até o final de dezembro, porque nós vamos com muita calma. Então, para ver como o livro de Salmos é projetado, é muito mais útil começar no final. Se você pegar os capítulos 146 a 150, nós vamos observar uma coisa muito importante aqui. Se você pegar o versículo 1 do Salmo 146, ele termina assim: louvai ao Senhor. Eu expliquei ontem que dentro da tradição hebraica existem 2 formas de falar sobre os salmos. Primeiro é Terrilim. Eu falei isso no áudio de ontem. Terrilim significa louvores, raiz do verbo hebraico. E Halal, que significa louvar, que vem a palavra aleluia. Louvai ao Senhor, ou louvai a Adonai. Então, na minha Bíblia, a Revista e Corrigida de Almeida,
fala louvai ao Senhor, mas nós podemos entender que é a palavra aleluia. Palavra aleluia, terrilim, que significa louvores. E aí significa o quê? Louvar. E dessa palavra louvar, no hebraico, é que vem a palavra aleluia, que significa louvar ao Senhor. Então, no versículo 1 do 146, está dizendo assim, louvai ao Senhor. Mas se você for para o versículo 10, também diz louvai ao Senhor. Então ele começa de uma forma e termina da mesma forma. Assim vai ser no 147. Ele vai começar com louvai ao Senhor no versículo 1 e ele vai terminar com louvai ao Senhor no versículo 20. Da mesma forma, vamos ter no 148, no 149 e no 150. No 150, no 1, louvai ao Senhor. Ele vai terminar no versículo 6 falando também louvai ao Senhor. Então, isso é para dizer a um grupo de pessoas para o quê? Louvar a Iá, que é a abreviação do nome divino Yahvé. E esse é um ótimo arranjo de 5 partes, e parece que quem fez aqui todo esse trabalho, que estão atribuindo a Esdras, ele está nos dando aqui uma conclusão para o livro. Ele está nos dando uma conclusão para o livro. E isso me parece muito intencional. Porque se nós prestarmos atenção nos títulos dos poemas, nós vamos notar que em 5 lugares, os tradutores da Bíblia colocaram o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Se você pegar Bíblias antigas, por exemplo, a minha Bíblia, aplicação pessoal, lá vai dizer livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. O livro 1, como eu falei ontem, muitas pessoas falam que começa no capítulo 1 e não começa no capítulo 1. Ele vai começar no capítulo 3. Então, o livro 1 começa do 3 ao 41, o livro 2 do 42 ao 72, o livro 3 do 73 ao 89, o livro 4 do 90 ao 106 e o livro 5 do 107 ao 145. Por que 145? Porque os 5 últimos livros, ele vai simplesmente mostrar a finalização de todo esse trabalho, mostrando que temos que louvar a Deus. Por isso vem louvar o Senhor no começo e no final. Então vamos lá. Se prestar atenção, eles colocaram 5 livros, lembrando aí os 5 livros do Pentateuco. E a razão para isso, irmãos, é que o poema final de cada uma dessas sessões tem um final muito semelhante, que parece uma adição editorial, porque sempre vai terminar com louvar o Senhor, louvar o Senhor, louvar o Senhor, louvar o Senhor. Em outras traduções vai dizer até assim, ó, seja abençoado para todo sempre, que o Senhor Deus de Israel seja abençoado para todo sempre. Então o livro de Salmos ele tem uma conclusão, ele tem uma organização interna em 5 partes principais. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá para o início começar com uma introdução, porque a conclusão nós já temos. E qual é a introdução? Nós não temos aqui a conclusão dos 5 últimos capítulos. Nós temos aqui louvar o Senhor, louvar o Senhor, louvar o Senhor, dos 5 últimos capítulos. Está sendo direcionado a um grupo de pessoas para louvar a Iá, que é a abreviação do nome divino Yahvé. Agora, se tem uma conclusão, temos que ter também uma introdução. E essa introdução nós vamos encontrar onde? No Salmo 1 e no Salmo 2. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles estão fora do livro 1. Porque a maioria dos poemas do livro 1 está ligada a Davi. Está direcionada a Davi. A maioria dos salmos do livro 1 está direcionada a Davi, está ligada a Davi. Já o Salmo 1 e 2 são salmos anônimos, ou, como eu disse ontem, salmos órfãos. Então, Salmo 1 e Salmo 2 não pertencem ao livro 1, porque eles são anônimos, eles estão fora do livro 1. O Salmo 1 está dizendo sobre o quê? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Como eu disse, é um salmo anônimo.
Não se sabe quem escreveu o Salmo 1 da Bíblia. Eu não estou aqui entrando no estudo do nosso amado pastor que vai falar do Salmo 1. Eu estou apenas te mostrando para eu poder continuar aqui a minha introdução. Mas eu não estou entrando aí na matéria do meu amigo e querido pastor, que eu não vou falar o nome, mas ele já está afiado e já vai entrar com o capítulo 1. Então, eu não estou entrando nesse salmo, beleza? Mas vamos lá. No Salmo 1, no Salmo 1, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 1. No entanto, existem algumas sugestões sobre quem pode ser o autor, e uma possibilidade disso é o rei Davi. Muitos dizem que foi Davi que talvez tenha escrito o Salmo 1, porque ele compôs a maioria dos salmos. Então isso não tem, né? Só porque ele compôs a maioria dos salmos, não quer dizer que ele escreveu o Salmo 1. Uma outra possibilidade é tipo estas, porque ele viveu na época desse salmo, certo? Mas não se sabe quem escreveu, porque ele é um salmo anônimo. Já o Salmo 2, ele vai falar sobre o quê? A rebelião das nações e a vitória do Messias. Aqui também é um salmo anônimo. Então, o Salmo 2 é tradicionalmente atribuído ao rei Davi. E essa atribuição é feita com base na referência que os apóstolos Pedro e João fazem a Davi no Novo Testamento. Então, Pedro fala disso, desse salmo, do Salmo 2. Mas também não quer dizer que seja Davi o autor do livro de Salmos. Agora, por serem anônimos, estes dois salmos, eles não estão no livro 1, porque o livro 1 ele vai falar do rei Davi. Então vamos lá, o Salmo 1 ele celebra como uma pessoa que medita na Torá e é abençoada, lendo a oração dia e noite e depois obedecendo. A palavra Torá, nós já sabemos, significa simplesmente ensinar. E mais especificamente, se refere aos 5 livros de Moisés, que inicia no Antigo Testamento. Então nós temos lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, na verdade, a palavra parece ser usada com os dois significados em mente, o que explica por que ela tem 5 partes principais. Então, o livro dos Salmos está sendo oferecido como uma nova Torá. Como uma nova Torá. Estão entendendo, irmãos? 5 partes. Eu falei ontem, lembra Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, o livro dos Salmos está sendo oferecido para nós como uma nova Torá, que ensina ao povo de Deus a prática da oração ao longo da vida, enquanto se esforçam para obedecer aos mandamentos de Deus dados na primeira Torá. Então, o capítulo 1 de Salmos seria uma introdução para entrarmos de fato nos livros. No livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, sendo que no 5 terminamos 145, e aí nós vamos ter toda aquela conclusão do 146 ao 150. O Salmo 2, então, ele conclui dizendo que todos os que se refugiam no rei messiânico serão abençoados. E precisamente a palavra usada para abrir o Salmo 1, porque o Salmo 1 ele vai falar o quê? O Salmo 1 ele vai falar sobre a felicidade dos justos. E assim, juntos, o Salmo 1 e o Salmo 2, esses dois salmos nos dizem que o livro dos Salmos foi criado para ser o livro de orações do povo de Deus. Enquanto eles se esforçam para ser fiéis aos mandamentos da Torá, eles vão ter o quê? A esperança de aguardar a chegada do futuro rei messiânico. E no áudio de amanhã, eu vou te mostrar aí a relação que tem Salmos com o Messias, referências no Novo Testamento. Nós vamos falar no áudio de amanhã. Agora vamos lá, vamos entender. Com esses dois temas introduzidos, quais são os temas introduzidos? O tema 1, que fala sobre a Torá, e o tema 2, que fala sobre o Messias. Então, juntando esses dois salmos, o livro de Salmos ele foi criado para o povo de Deus, para as orações do povo de Deus. Então, nós vamos ter
os fiéis aos mandamentos da Torá, e vamos ter aqueles que têm esperança e que aguardam a chegada do futuro rei messiânico. E aí, com esses dois salmos introduzidos, nós agora podemos conhecer os livros, podemos conhecer as ideias e como eles foram projetados. Então, nós temos aí o livro 1, que vai do capítulo 3 ao capítulo 41, porque os dois primeiros é apenas uma introdução. Então, o livro 1, ele tem no centro uma coleção de poemas. Uma coleção de poemas. E aí, essa coleção de poemas, nós vamos seguindo aqui em todo o livro 1. E aí, nos Salmos 15 a 24. E aí, o que acontece nesses salmos? Ele começa e termina com uma chamada fidelidade da aliança. Uma chamada fidelidade da aliança. Aí nós vamos prosseguindo no Salmo 1, no livro 1, Salmo 16 a 18, nós vamos encontrar uma descrição de Davi como modelo desse tipo de fidelidade. Então ele clama a Deus para libertá-lo e Deus o eleva como rei. Aí no conjunto correspondente desses poemas, nós vamos para os Salmos de 20 a 23, onde o Davi do passado tornou-se uma imagem do rei messiânico do futuro, que também clamará a Deus. Ele será dado e em seguida receberá o reino sobre as nações. E aí, bem no centro dessa coleção, está o poema do Salmo 19, dedicado a louvor a Deus pela Torá. Então, o Salmo vai ter muita ligação com a questão da Torá. Por isso que o editor colocou em 5 grandes partes. Então, aqui, nós vamos para os 2 salmos iniciais, que estão unidos firmemente aqui. Eles são apenas introdução. E eles estão firmemente embutidos aqui no livro 1. Então, assim, meus amados irmãos, termina o estudo do livro 1. Nós vamos parar o áudio por aqui e amanhã nós continuaremos falando do livro 2, 3, 4 e 5. E vamos ver que ligação maravilhosa que tem com... Aí fecha tudo, irmãos. Introdução, conclusão, todos os 5 livros dentro do livro de Salmos. Dentro do livro de Salmos. Livro de Salmos, 150 capítulos, porém com 5 livros. Ok? Então que Deus abençoe. Amanhã retornaremos com a conclusão desses livros. Livros 2, 3, 4 e 5. E vamos continuando aí a semana. Que Deus possa te abençoar grandemente. Um forte abraço. Espero que você tenha entendido e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.